Bom dia, galera. Nós do grupo Agromaps estamos aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto bem diferente do que a gente está acostumado a abordar aqui na nossa faculdade, que é sobre a previsão de doenças na macieira, na maçã, que é uma cultura da região do sul do Brasil e que a gente não está tão acostumado a ter tanto conhecimento igual a gente vê para cá, igual cana, soja, milho, feijão e outros tipos de grãos aqui da nossa região. Então esse assunto é bastante interessante e espero que vocês gostem, e se inscrevam no canal aí e dê um joinha e compartilhe o nosso vídeo também. Bom, os modelos de previsões. Conceito: qualquer modelo que preveja o início ou desenvolvimento futuro de uma doença a partir de informações acerca do clima, hospedeiro ou patógeno. Então, dependendo da doença que você tiver, ela vai ter parâmetros que vão propenciar ao desenvolvimento dessa doença. E esses modelos de previsões têm como objetivo o maior lucro para o produtor, pois você reduz o uso de defensivos, né? Porque você só vai aplicar quando houver a necessidade, quando tiver o clima estiver propenso à propagação dessas doenças. E quanto às necessidades, nem sempre são necessárias as aplicações, que você só vai aplicar quando for necessário. Justificativas para o uso dos modelos de previsões: que a doença deve ser esporádica, ela não deve ocorrer sempre, e culturas onde o número de pulverização onera os custos, como se você tem uma cultura que a maior parte do custo dela cabe sobre as pulverizações, pois com o modelo de previsão você vai só aplicar quando for necessário, quando o clima estiver propenso para a propagação dessa doença. Os defensivos apresentam eficiência rápida no controle da doença, então são justificativas para o uso do modelo de previsão. Mas também tem quando não é recomendável o uso dos modelos de previsões, ou quando a doença é sempre importante, pois você sempre vai estar tendo que realizar aplicações, ou nunca importante na área, então não vai ser necessário o modelo de previsão. E não tem um controle econômico conhecido, pois precisa de técnicos para realizar o custo que essa operação de pulverização está acarretando na produção. A doença é controlada fácil e economicamente. Então, quando você tem um controle fácil da doença ou da praga, você não precisa desses modelos de previsão. Então, aqui a gente tem os equipamentos que são necessários para poder ter esse modelo de previsão, que são as estações meteorológicas para coleta de tempo de molhamento foliar, de temperatura, entre outros. Também o coletor de esporos, que você vai ver a quantidade de esporos liberados pelas doenças, ou também a armadilha para pragas, para você conseguir coletar e ver e quantificar quantas pragas está tendo na sua área. E também os equipamentos de informática, pois esses sistemas de alerta e prevenção são todos computadorizados e enviados e avisados via internet, aplicativos para o produtor. Bom, pessoal, falar sobre o sistema de alerta e avisos para doenças na cultura da macieira no estado de Santa Catarina. O sistema de previsão e avisos teve origem em Cadillac, na França, em 1898, para auxiliar no manejo de míldio da videira. No Brasil, o sistema de estações e avisos
fitossanitários, cuja sigla é EAF, para controle da sarna da macieira, foi implantado no ano de 1981, em Santa Catarina, no sul do Brasil. Desde a implantação do projeto, a EAF, que é Estação de Avisos Fitossanitários de São Joaquim, Santa Catarina, ela emite avisos fitossanitários, sendo alertas escritos enviados aos produtores, aos responsáveis técnicos, via diferentes meios de comunicação, informando sobre uma situação de risco de infecção por alguma doença e ou a necessidade de tratamento fitossanitário dos pomares. Atualmente, a EPAGRE tem utilizado o SAP, né, que é Sistema de Alertas e Previsões, associados com a previsão meteorológica, monitoramento da ejeção dos ascoporos, dos fitopatógenos, né, que são as doenças, com auxílio de armadilhas, e estágio fenológico das plantas, né, da macieira, como subsídio para a determinação dos momentos chaves para a emissão dos avisos fitossanitários. O acompanhamento da biologia do patógeno é de fundamental importância para o sistema, pois com a ausência de fonte de inóculo, né, que seria a doença, não haverá riscos de epidemias, mesmo que as plantas estejam suscetíveis e o clima esteja favorável ao desenvolvimento da doença. Demonstrou que em intensidades muito fracas de liberação de ascósporos, da Ventura inaequalis, né, que é o nome da doença da sarna da macieira, não haveria necessidade de tratamentos, mesmo com condições climáticas ideais para o desenvolvimento da doença. Assim, o monitoramento da presença de fonte de inóculo nos pomares é essencial para o bom funcionamento do SAP, né, que é o Sistema de Avisos e Previsões. Bom, sobre a classificação dos sistemas de previsão de doenças, o SAP pode ser definidos como modelos empíricos, também chamados de correlativos e descritivos, explanatórios ou mecanísticos e teóricos. A previsão geralmente é associada com modelos empíricos desenvolvidos da coleta e análise de dados históricos sobre a doença e outros fatores biótipos e abióticos, e consideram o processo da doença como um todo. Enquanto que a simulação frequentemente baseia-se em modelos explanatórios, tentando explicar o funcionamento do sistema em análise e eventualmente pode levar a alguma previsão. Tendo em vista que a intensidade de doenças de plantas está ligada principalmente ao inóculo inicial e à taxa de progresso da doença, pode-se classificar o sistema de alertas e previsões consoante a importância relativa dessas duas variáveis para o crescimento de epidemias de acordo com os patossistemas. Desse modo, resumidamente, temos sistemas de previsão baseados na quantidade de inóculo, né, que seria a doença inicial, em condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento do inóculo secundário. Aí falando agora sobre benefícios da utilização dos sistemas de previsão de doenças. O que isso traz para o produtor? Traz uma maior segurança para a tomada de decisão em relação à necessidade de novos tratamentos. Ou seja, se em determinada época lá ele viu que não vai ter um ambiente propício para a propagação da infecção e a temperatura também não vai ser propícia para isso, não tem por que ele efetuar a pulverização, né? Então, no caso, ele vai ter uma fácil utilização e um suporte para a tomada de decisão de várias doenças, né? Não só no caso da sarna da macieira, mas outras também doenças que atacam a macieira. No caso também, ele vai ter um maior lucro, né, para o fruticultor, devido à redução de pulverizações, né? E no caso também vai ter uma menor probabilidade de risco de ocorrência de severas epidemias, né, nos pomares. Por quê? Porque quanto mais você pulveriza, mais o fungo vai estar em contato ali, né, com o princípio ativo, né, desse fungicida. Só que também, com o passar do tempo, ele vai se ficando resistente a esse fungicida, né? O que ao passar do tempo é complicado, porque aí você vai aplicar e não vai ter não vai ser a mesma coisa quando você aplicava antes e erradicava a infecção, né? A doença. Ela vai estar mais resistente. E no caso também vai ter redução do problema com resistência, né, do fungos, né, devido à utilização racional do produto, né, que é isso que eu disse. Vai ter também uma redução, né,
sobre esses fungicidas, né, no meio ambiente, né, o que é bom tanto para o ambiente quanto para o trabalhador que está ali aplicando esse fungicida, né. E também, por consequência, vai ter frutas produzidas com menos resíduos, né, de agroquímicos, né, o que é bom para o consumidor. Aí agora falando sobre as limitações da utilização dos sistemas de previsão de doenças. No caso, doença com pouca significância ou ocorrência contínua, o sistema de previsão não será aceito. Né? Por quê? Porque você tem que estar ali colhendo dados tal, continuadamente, né? Para o sistema fazer ali efeito. Né? Aí, no caso, se houver uma fonte constante de inóculo, ou seja, de doença, e as condições sempre favorecem ao desenvolvimento da doença, também isso vai ser uma limitação, né? Porque o produtor ele não vai, por exemplo, quando, por exemplo, se tratando de uma cultura de alto valor, ele não vai querer sair da segurança dele ali de pulverização, né, fixa que ele tem, para tentar algum outro tratamento que supra isso, né? Aí, no caso, para um sistema de previsão ser confiável, é necessário ser baseado em dados sólidos, biológicos e climáticos, né? Ou seja, essas três referências aí andam junto, né? E no caso também vai ter, no caso, custos se ele quiser ter uma estação meteorológica na sua propriedade, né? Que é o que vai viabilizar muito esses dados. Só que essa estação meteorológica tem um custo. Aí, no caso, as circunstâncias que podem forçar a aceitação e a implementação dos sistemas de previsão de doenças pelos fruticultores. No caso, isso vai ocorrer quando ele percebe que está ocorrendo repetidas falhas, né, de controle. Aí, no caso, né, ou se não, retirada do mercado de produtos chaves, né, no manejo das doenças, né, ou restrição de determinado princípio ativo em frutos para exportação. Né? Aí, no caso, ele vai ter que buscar outros sistemas, né, para efetuar esse controle no manejo. E também, no caso, outro item seria o uso indiscriminado de agrotóxicos nos pomares, né, que preocupa cada vez mais. Né? Então, quanto menos aplicações, né, melhor, tanto para o fruticultor, que vai ter, né, mais lucro, e também para o consumidor, né, para o trabalhador que está lá efetuando isso. Então, esse cenário ele poderá gerar oportunidades, né, tanto nesse aprofundamento, né, do SAP, né, tanto no aprofundamento desse sistema, né, de alertas e avisos, né, de previsões. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês agora um pouco sobre os modelos empíricos utilizados para previsões de doenças da macieira. Os principais modelos utilizados é o de Mills e LaPlante, de Blaker e de Katsurayama. O modelo de Mills, especificamente, é voltado para a doença da sarna da macieira. O de Blaker é voltado para a mancha foliar de glomerela, a MFG. E, consequentemente, o de Katsurayama é voltado também para o estudo sobre prevenção de MFG. Como eu falei anteriormente, o modelo de Mills é o mais conhecido e mais utilizado no mundo. E é um modelo matemático que relaciona basicamente o período de molhamento foliar, que é PMF, e a temperatura para a determinação da probabilidade de infecção por fungos na macieira. De acordo com esse modelo, em temperaturas próximas a 20 graus Celsius, os esporos do fungo germinam entre 6 e 9 horas de molhamento foliar. E os sintomas de sarna da macieira se manifestam em torno de 9 dias. Esse modelo tem sido bastante modificado e utilizado em programas de manejo integrado de pragas em todo o mundo. Alguns modelos também têm sido desenvolvidos e implantados na prevenção de doenças da macieira, como por exemplo Blaker, que associa a ocorrência de mancha foliar de glomerela em temperaturas maiores que 18 graus e período de molhamento foliar maior que 14 horas,
ou 10 horas. E a umidade relativa do ar maior que 90%. Já Katsurayama desenvolveu um modelo de previsão baseado na ocorrência de 3 ou mais dias consecutivos de chuva, temperaturas maior ou igual a 15 graus e período de molhamento foliar maior que 10 horas. Bom, pessoal, a gente tem a sarna da macieira como sendo a principal doença da macieira, no caso. E ela pode causar 70% da redução de produção. E o fungo sobrevive de um ano para o outro entre as folhas caídas. E na primavera, os ascóporos são ejetados. Até o presente momento, o controle da sarna está baseado no uso de fungicidas. As aplicações são realizadas de acordo com o estágio fenológico e a evolução dos períodos de infecção da doença. De acordo com a tabela de Miles, que é o principal método utilizado para a prevenção e daí se dá o controle, a partir disso se dá o controle, a gente pode reparar aqui que, de acordo com as temperaturas, a infecção pode ser leve, pode ser moderada, grave, e isso tudo se dá ao tempo de molhamento, a quantidade de horas que a macieira foi molhada. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, que a 26,6 graus Celsius, em 13 horas de molhamento, ela teve uma infecção leve. Em 17 horas de molhamento, a gente teve uma infecção moderada. E em 26 horas de molhamento, teve uma infecção grave. Então, a gente pode perceber que, de acordo com a temperatura e com a questão de horas de molhamento, a gente pode ter uma infecção mais grave ou não. Daí, a gente já pode ter uma tomada de decisão para poder fazer o controle desse fungo. Porque a sarna da macieira é um fungo que se chama Ventúria inaequalis. Então, a partir dessa tabela, a gente já pode fazer o levantamento e prever quanto de infecção que está tendo na sua lavoura e poder fazer uma correção adequada com o fungicida.